Capítulo 44. Sonho de Cássia. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Com praticamente todos os músculos do corpo doloridos, Sunny caminhou até as meninas e caiu no chão. Depois de recuperar o fôlego, olhou para Cássia. Cássia? Você está se sentindo melhor? Alguns segundos depois, a menina cega assentiu lentamente. Que alívio! Ele se mexeu e hesitou por um instante. Cássia não parecia muito bem. Seu rosto ainda estava muito pálido, com uma expressão distante e atordoada. Pelo menos seu corpo não tremia mais. Sunny não era muito bom em conversar com as pessoas, muito menos em acalmá-las. Ele não tinha certeza do que dizer. Ele lançou um olhar para Nefis e suspirou interiormente. Quem diria que um dia ele se tornaria a pessoa mais sociável até onde a vista alcançava? Que piada! Posso tomar um pouco de água? Cássia se virou para ele e franziu a testa, como se estivesse confusa com a pergunta. Então, ela de repente arfou e abriu os olhos arregalados. Desculpe. Sim, claro. Ela invocou a garrafa de água ilimitada e a ofereceu a Sunny. Ele a pegou com um sorriso agradecido e bebeu vorazmente alguns goles antes de entregar a garrafa a Nefis. Eventualmente, ela voltou para Cássia. Você também bebe um pouco. Depois que ela fez isso, ele deu uns tapinhas desajeitados no ombro da menina cega. Parece que está tudo bem agora. Você sonhou com outra visão? Você pode nos contar. Se quiser. Cássia hesitou por um instante antes de dizer. Eu não sei. Talvez fosse apenas um pesadelo. Sunny e Nefis trocaram olhares. Ambos duvidavam que o que Cássia viu fosse um simples pesadelo. Afinal, as pessoas geralmente não sonhavam no reino dos sonhos. A menina cega, enquanto isso, continuou. Eu não me lembro muito bem. Está tudo em fragmentos. Sunny escolheu cuidadosamente suas palavras, não querendo pressionar Cássia demais. Você pode nos contar o que se lembra? Talvez possamos entender juntos. Cássia suspirou e assentiu hesitante. Depois de uma longa pausa, ela finalmente encontrou coragem para falar. No começo, eu vi uma escuridão sem limites trancada atrás de 7 selos. Algo vasto se agitava na escuridão. Eu senti que se eu visse diretamente, perderia minha mente. Enquanto eu observava, aterrorizada, os selos se quebravam um após o outro, até que apenas um restasse. E então esse selo também se quebrou. Ela tremeu um pouco. Depois disso, eu não sei. Foi como se minha mente se estilhaçasse em 1000 pedaços, cada pedaço refletindo sua própria imagem. A maioria deles era escura e assustadora. Alguns eu já esqueci. Os outros... Cássia ficou em silêncio, lembrando-se. Viu o castelo humano novamente. Só que desta vez, era a noite. Havia uma estrela solitária brilhando no céu negro, e sob sua luz, o castelo foi subitamente consumido pelo fogo, com rios de sangue fluindo pelos corredores. Vi um cadáver com uma armadura dourada sentado em um trono, uma mulher com uma lança de bronze se afogando em uma maré de monstros, um arqueiro tentando perfurar o céu que caía com suas flechas. Finalmente, ela levantou o olhar, o rosto cheio de horror. No final, vi um colossal e aterrorizante pináculo carmesim. Em sua base, 7 cabeças decepadas guardavam 7 fechaduras. E no topo, um anjo moribundo sendo consumido por sombras famintas. Quando vi o anjo sangrar, de repente senti como se algo tão precioso que não pode ser descrito com palavras fosse tirado de mim. Sua voz ficou mais baixa. Então, eu senti tanta tristeza, dor e raiva que o pouco que restava de minha sanidade pareceu desaparecer. Foi quando eu acordei, eu acho. Nefis e Sunny permaneceram em silêncio por um tempo, tentando entender o que Cássia havia contado.
Mesmo que Nefis tivesse uma ideia, ela não mostrou. Sunny, no entanto, estava totalmente perdido. Ele não conseguia nem começar a decifrar o significado oculto por trás da visão, se é que havia um. Anteriormente, a visão de Cássia sobre o castelo era bastante direta. Mostrou-lhe uma fortaleza humana e até a direção em que estava situada. Desta vez, no entanto, seu sonho estava desconexo, cheio de simbolismo estranho e imagens vagas e incertas, muito mais parecido com uma profecia de charlatão do que uma visão adquirida através de uma habilidade de aspecto. Finalmente, ele suspirou. Talvez tenha sido mesmo apenas um pesadelo. Suas visões anteriores não eram assim, certo? Cássia balançou a cabeça silenciosamente. Sunny coçou a nuca. Bem, as pessoas geralmente não sonham no reino dos sonhos, mas você sim. Talvez ver um pesadelo aleatório de vez em quando seja um efeito colateral de sua habilidade. A menina cega virou-se para ele, um alívio tênue estampado em seu rosto. Você realmente acha? Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Por que não? É uma possibilidade. Interiormente, no entanto, ele se sentia inquieto. Um anjo moribundo sendo consumido por sombras. Por que isso soa tão sinistro? Eu deveria tentar ficar longe dos anjos no futuro. Caramba, o que aconteceu com a minha vida? Uma frase como essa nem parece mais insana. Com isso, eles estavam finalmente prontos para receber um novo dia. Algum tempo depois, estavam sentados na extremidade oeste da plataforma de pedra, olhando para os carniceiros abaixo. A sombra de Sunny estava ocupada explorando um caminho para o próximo marco alto. Sempre foram tantos assim? Sunny olhou para Nefis e balançou a cabeça. Não, havia muito mais. Eles parecem estar quase terminando com a carcaça. Duvido que dure até o anoitecer. O que significava que, até amanhã, todas essas bestas estariam perambulando pelo labirinto, dificultando o progresso dos 3 adormecidos. Seria melhor sair hoje e colocar alguma distância entre eles e a horda antes que os carniceiros terminassem seu banquete. No entanto, sem explorar um caminho com antecedência, havia chance de não chegar em segurança a tempo. Ambas as opções eram arriscadas. Nefis franziu a testa, aparentemente pensando o mesmo. Depois de um tempo, ela disse: Não quero que a Cássia passe mais uma noite perto desta estátua. Vamos sair agora. Sunny pensou por um tempo e então abriu a boca para dar sua própria opinião. No entanto, uma agitação repentina abaixo o impediu de falar. Lá embaixo, no fundo do mar desaparecendo, em meio a montes de coral quebrado, a carcaça do monstro gigante parecido com um tubarão, a metade restante, para ser mais preciso, estava quase despojada de carne. E entre seus ossos brancos, algo brilhava na lama. 2 cristais extremamente grandes e luminescentes. Os olhos de Sunny se arregalaram. São aqueles. Sim. Fragmentos de 2 núcleos de alma transcendentais. Transcendentais, 2 deles. De repente, ele se encheu simultaneamente de ganância e medo. Ganância por causa de quão raros e preciosos eram os fragmentos de alma transcendental, medo porque o tubarão gigante se revelou um demônio corrompido, no mínimo. Um demônio corrompido, se não fosse impedido por um santo ou por um grande número de despertos, poderia potencialmente destruir uma cidade inteira. Sunny percebeu tardiamente que estava muito mais perto da morte naquela primeira noite do que havia pensado anteriormente. Devemos. Espere e ouça. Ele encarou Nefis e então obedientemente ouviu o clamor distante quase inaudível dos carniceiros. Depois de um tempo, ele notou alguma desarmonia nisso. Nefis de repente ficou tensa. Lá. Ela apontou na direção do labirinto. Depois de se concentrar nisso, Sunny finalmente conseguiu notar 2 sombras enormes saindo de uma passagem particularmente larga. Um segundo depois, as criaturas que lançavam essas sombras apareceram à vista. Sunny engoliu.
Droga! Os monstros pareciam carniceiros carapaça, mas não exatamente. Para começar, eles eram muito maiores, elevando-se acima do ambiente a mais de 3 metros de altura. A carapaça deles parecia ser mais espessa. Era colorida em preto profundo e escarlate, como uma armadura antiga encharcada de sangue. Aqui e ali, pontas ameaçadoras cresciam da carapaça, tornando cada movimento deles muito mais perigoso. Além disso, em vez de pinças pesadas, seus braços superiores terminavam com longas e curvas lâminas ósseas aterrorizantes. Sunny sentiu suor frio escorrendo pela espinha. Que diabos são essas coisas? Nephis inclinou a cabeça. Monstros, eu acho. Criaturas do pesadelo com um núcleo de alma eram chamadas de bestas. Eram perigosas e fortes, mas sem mente. Se fossem capazes de desenvolver ou fossem criadas com um segundo núcleo, tornavam-se monstros. Monstros eram muito mais devastadores e possuíam alguma forma rudimentar e distorcida de inteligência. Eles eram o próximo passo na evolução de uma besta do pesadelo. E esses dois pareciam ser versões maiores e mais mortais dos carniceiros carapaça. Sunny e Nephis observaram os dois monstros se aproximarem da carcaça. Os carniceiros estavam visivelmente com medo deles, correndo para sair do caminho. Aqueles que foram lentos demais foram impiedosamente jogados para o lado ou despedaçados pelas lâminas ósseas. Rios de sangue azul escorriam para a lama. O que eles estão fazendo? Eles vieram para absorver os fragmentos de alma? Finalmente, os monstros chegaram à carcaça. Cada um deles pegou um dos fragmentos. No entanto, em vez de absorvê-los, simplesmente viraram e levaram os cristais preciosos embora. Os carniceiros deram espaço, seguindo os fragmentos com seus pequenos olhos famintos. Sunny piscou e olhou para Nephis. Ainda saímos agora? A estrela da mudança franziu a testa e hesitou. Alguns momentos depois, ela balançou a cabeça. Não. Vamos amanhã. Então, ela virou-se para o oeste e observou os monstros recuando. Peça para sua sombra seguir esses dois de volta.